A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. No devocional bíblico de hoje, nós estaremos meditando no texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, de número 40, e o verso de número 1 ao verso de número 3, que diz assim a Palavra de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando nós meditamos nesse salmo de número 40, nós vemos que ele está fazendo uma oração. A sua oração não era em voz baixa, não era de agradecimentos, não era de adoração. A sua oração era um clamor, um grito, um pedido de socorro. E ao meditarmos no verso 1, observamos que este homem clamava a Deus por ajuda já há algum tempo. Ele clamava, mas não tinha respostas. Diante do silêncio de Deus, ele não desiste, ele continua clamando todos os dias até ser ouvido por Deus. Nós vemos que este homem, ele enfrentava dificuldades grandes na sua vida. Dificuldades estas que o impulsionaram a buscar a presença do Senhor. Ele lançou sobre os pés do Senhor todos os seus problemas. Ele contou a Deus a sua aflição, ele contou a Deus a origem da sua dor, e ele clamava a Deus, ele gritava a Deus para que Deus o ajudasse, para que Deus viesse ao seu encontro e resgatasse ele daquela situação. Mas nós observamos que em momento algum ele recebe alguma resposta de Deus. Isso poderia desanimar o seu coração. Isso poderia até mesmo servir de um incentivo para esse homem desistir. Mas ele não desistiu diante do silêncio de Deus. Ele continuou clamando a Deus, ele continuou pedindo a Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não ouvir a minha oração. Então todos os dias ele apresentava o seu pedido ao Senhor. Então todos os dias ele elevava a Deus o seu clamor e a sua oração, e ele dizia: Deus, está aqui o meu problema, está aqui a minha aflição, está aqui a raiz da minha amargura. Tira-me, Senhor, desta situação. Quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele está dizendo que por várias vezes ele orou a Deus e Deus não respondeu. Por várias vezes ele clamou e se humilhou, mas ele não obteve resposta. E diante do silêncio de Deus, ele não desistiu. Ele teve paciência. Paciência em quê? Paciência em esperar o tempo da resposta de Deus. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nesta manhã, se você está esperando uma resposta de Deus, espere com paciência, pois no tempo certo Deus ele te dará resposta. Mas eu quero te dizer, espera no Senhor, tenha paciência no Senhor, porque Ele vai olhar para você, Ele vai se inclinar para você, Ele vai ouvir o seu clamor. Tenha paciência para esperar o tempo da resposta de Deus. Assim como aconteceu com Abraão, Deus fez promessas a Abraão, mas Abraão ele esperou mais de 20 anos para que a promessa se cumprisse. Mas enquanto a promessa não se cumpria, Abraão ele esperava no Senhor com paciência. Nós vemos, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, que o salmista ele está dizendo que enquanto Deus não respondesse, ele continuaria no mesmo lugar, apresentando a Deus a oração. Então, assim pode acontecer também com a sua vida.
ore a Deus e espere no tempo do Senhor. Enquanto a resposta não chega, você continua em oração. Enquanto Deus não te responde, você continua todos os dias apresentando a Ele a tua petição, a tua oração, e Deus ele vai te responder. É como se ele estivesse vivenciando uma situação difícil na vida dele. Qual era a oração deste homem? Ele pedia a Deus que o tirasse de um lago horrível e de um charco de lodo. Você já tentou andar em cima do lodo descalço? Sabe como é difícil tentar por várias vezes andar e os seus pés escorregarem no lodo e você não conseguir sequer ficar de pé? Era um pouco da situação que aquele homem estava vivendo. É como se ele estivesse em cima de um lodo. Ele não consegue andar, ele não consegue ficar de pé. É como se ele estivesse vivendo uma situação na sua vida que ele não tinha progresso. Por mais que ele tentasse se levantar, por mais que ele tentasse caminhar, os seus pés escorregavam. E ele pedia a Deus ajuda para que Deus o tirasse daquela situação. E ao meditarmos no verso 3, vemos que havia um cântico amargo na sua boca. Era um cântico de amargura, era um cântico de sofrimento, era um cântico de dor, era um cântico de angústia. Ele não tinha nada de bom para falar da vida dele. A única coisa que ele poderia falar para as pessoas da sua vida era do seu sofrimento, era da sua angústia, era da sua tristeza. Existem muitas pessoas que estão vivenciando um cenário parecido com o cenário deste salmista. Muitas vezes você olha para as pessoas conquistando, você olha para as pessoas se dando bem na vida e você olha as suas histórias, os seus testemunhos e diz assim, que história linda, que história maravilhosa. Mas quando você olha para a sua vida, a única coisa que você consegue ver é sofrimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, espera no Senhor. Confia no Senhor, porque Deus ele há de te dar uma resposta. Mesmo diante do sofrimento, aquele homem ele esperou com paciência no Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha Deus, o Senhor ainda não me respondeu, mas eu vou esperar até o momento que o Senhor responda à minha oração. E ele esperou no Senhor, até que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor, tirando do lago horrível, do charco de lodo, firmando os seus pés sobre a rocha e colocando um novo cântico em sua boca. Eu creio que Deus também ele vai mudar a tua situação. Eu creio também que Deus ele vai trazer uma resposta ao teu respeito. Ele vai trabalhar ao teu favor. Então somente espera o tempo do Senhor na tua vida, porque você ainda há de cantar um cântico novo. Deus ele vai tirar este cântico de amargura da tua boca. Deus ele vai tirar este cântico de sofrimento da tua boca e ele vai colocar um hino de alegria. Ele vai colocar um hino, um cântico de adoração ao Senhor. Ele vai te dar experiências boas para que você também possa contar e dizer, Deus ele fez isso na minha vida. Passei pelo sofrimento, mas Deus me abençoou. O salmista disse, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ele também vai ouvir o teu clamor e você vai poder dizer, eu esperei com paciência, Deus olhou para mim, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Se essa palavra ela falou ao teu coração, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber mais vídeos como este. Todos os dias estaremos postando aqui estudos bíblicos, devocionais diários que vai abençoar a tua vida. Deixa também aqui nos comentários o teu pedido de oração para que eu possa estar orando também pela tua vida. Muito obrigado pela sua presença neste momento e eu peço a Deus que Ele abençoe a tua vida e que o teu dia seja um dia abençoado na presença de Deus. Te vejo na próxima e que Deus te abençoe.